Está começando pela Rádio Terra FM 105.1, mais uma edição do nosso Debates do Olé. Hoje é domingo de futebol, domingo de Copa Serrana, 22 de março de 2026. A equipe do Olé hoje transmite o jogo que acontece na linha Marechal Floriano. River Plate tem como adversário o São Luís de Santa Emília. Debates do Olé analisa o esporte na nossa região e, sobretudo, centraliza as atenções exatamente para o jogo de hoje, tendo aqui na equipe como participantes neste domingo Juan Grins, repórter, Daniel Reck, também repórter, e o comentarista Rony Miller. Somos assistidos tecnicamente pelo Renan Zardi. Então nós vamos começar a tarde esportiva deste domingo analisando a Copa Serrana. E me permitam os colegas, hoje o programa começa de um jeito diferente. Vamos ver quem está afiado na história de Copa Serrana. Só que o Rony não pode ser o primeiro a responder. Prestem bem atenção à pergunta. Pessoal, já com nós. O Rony é o último a responder porque ele tem mais tempo de acompanhamento, vamos dizer assim, de Copa Serrana. Pelo menos a gente não foi chamado de velho, né? Também isso, seu Daniel Reck. Até porque ele fez uma matéria há algum tempo, não faz muito tempo que ele fez essa matéria, e aí abarcou todas as informações da Copa Serrana. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o time da Copa Serrana, participante da Copa Serrana, que mais vezes chegou em decisões? Veja bem, eu não estou perguntando quem mais vezes foi campeão. A gente quer saber qual foi o time que chegou mais vezes à decisão do título da Copa Serrana. Bom, mas em seguidinha vocês já vão dar o boa tarde para os nossos ouvintes e tentar responder essa pergunta. Daniel já está no telefone celular, eu imagino que ele está buscando... Não estou pesquisando, não. Estou com a minha cola aqui de estudos do programa. Se o Juan trouxe aqui escrito, eu trouxe no celular. É só uma versão diferente, eu não estou rolando. Fica tranquilo. Tá bom, tá ótimo. Rony fica aqui, né, firme, forte, sorrindo, sem pesquisar nada, com a tabela da Copa Serrana na frente dele. Você acha que essa pergunta é difícil? Resposta para essa pergunta, ou Daniel? Não, até acho que não, Carlão. Talvez eu vou dizer errado, mas não acho que seja difícil. É difícil a pergunta, Juan Grins? Eu tenho um palpite também. Tem um palpite? Tem um palpite. Eu queria que não fosse palpite, né? Aliás, palpite para placar é outra coisa que a gente faz na nossa programação. E pelo que a gente ficou sabendo, o senhor... se for palpite, eu tô bem, né? Nessa questão sim, mas aqui é para saber um detalhe, um dado concreto a respeito disso. Os dois já falaram, Rony Miller, e você, tudo certo? Tudo bem, Carlão, boa tarde aos colegas. Estou matutando aqui, Carlão, eu estou com uma certeza e uma dúvida em relação a essa pesquisa. Ah, é? Então tá, primeiro vamos agradecer os apoiadores do Debates do Olé. Prefeitura de Venâncio Aires, Posto Chama, Rezer Seguros, temos Preto Materiais de Construção e Construtora, Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, Aliança Imóveis, Dália Alimentos, IMX Esporte, Afubra, Ras Supermercado, Lemen Veículos, Badi Esportes, Grupo Andari Construtora e Incorporadora. Temos a presença de Crisol, que junto com o Arc Impressão Digital, nas jornadas esportivas do Olé, vai premiar sempre o craque do jogo escolhido pela nossa equipe. E temos também conosco DG Glass Vidraçaria e DM Construções. São os apoiadores da cobertura esportiva da sua Rádio Terra FM com o Olé Esporte Clube. Vamos começar então, Rony Miller, com você. Qual é o time da Copa Serrana? Não ia ser o último. Ah, é verdade, é verdade. Daniel, então vamos para você. Você não é palpite, é quase certeza. Não é que é quase certeza. É o que eu acho que eu estarei acertando. Quem? Repete a pergunta aí. Qual para ficar claro para o ouvinte.
Engraçado, eu fico falando, você pede para eu repetir e continua no telefone, me dá a impressão de que você está buscando aí. Não estou buscando, fica tranquilo. Porque o Juan olha para ti, sorri, e essa matéria ela pode ser buscada no site do jornal Folha do Mate. Não, mas não estou buscando. Não? Não. Então, a pergunta é a seguinte, qual é o time da Copa Serrana? Este ano é a 19ª edição da Copa Serrana. Olha para as outras 18 que aconteceram, e qual é o time que mais vezes chegou em final? A minha resposta seria a CESP de Linha Grã-Pará. Não sei se eu estou acertando, mas é a que eu estou opinando. Não está acertando Então, e errou muito feio. Errei feio. É, feio demais. Tá, mas tudo bem. Tá bom. Nem tanto, né, Carlão? Por quê? Toma. Porque já são 3 finais disputadas. Tá, mas e daí? Eu estou perguntando chegar em finais. Chegar em finais. É. A CESP, no mínimo, pelo que eu me vejo Mas, memória, mas são 3 disputas de título. é entre os que estão em atividade ou na história? Na história. Ah, bom, não, então é o Avante de Linha Andrés. Avante de Linha Andrés. Não. Não, também, então tá bom. Juan Grins. Não ri, Renan. Eu diria o São Luís. São Luís de Santa Emília. Poxa, mas o São Luís não é tetracampeão, Juan? Pois é. Pois é. Você acha que não... Tetracampeão pode ter chegado em outros momentos na condição de disputar? Sim. Mas tu achas que é o São Luís? Seria o que eu diria. Pois é. Como sorri Rony Miller nesse programa. O Rony se prepara para o Debates do Olé. E em todos os sentidos, eu quero dizer, Rony. E aí, qual é que é a resposta? Menos a essa pesquisa, né? Que eu não vim preparado para isso, diga-se de passagem. Mas, assim, o São Luís é o único tetracampeão da competição e tri de forma consecutiva. Mas eu ainda acho que a resposta correta é Aert. Chegou mais vezes em decisão de Copa Serrana. Você acha ou você tem certeza? Esse é meu palpite. E a certeza é em relação ao São Luís. Mas, para não ficar em cima do muro, Aert e São Luís. Quer dizer que você, quando faz a matéria, você fica por dentro dela em determinado tempo. Depois, você esquece. É que esse material eu tenho guardado nos meus arquivos, assim como fotos da maioria dessas 19 edições. Lembrando que a Copa Serrana ela começou como Copa da Amizade. E aí, quando tinha a Taça da Amizade de forma paralela, essa questão amizade ficou com uma certa mistura. Então, se eu não me engano, Copa da Amizade foram durante 2 edições e a partir daí se passou a ter a Copa Serrana. E eu ainda tenho essa impressão que a Aert disputou 5 finais. E aí foi uma pesquisa que eu fiz antes de começar a competição, busquei contato com dirigentes, entre eles o William Wiltner, da Aert, o próprio Charles, que faz a coordenação dessas 19 edições até então. O próprio William mandou eu ver com o Nena já passou a bola para o Matheus Jung, que foi um dirigente dos primeiros anos da equipe da Aert, e eu tenho uma vaga lembrança ali que em conversa com o Matheus, eu acho que a Aert chegou em 5 edições na decisão. Então vamos fazer o seguinte, o senhor enxerga bem, né? Lê essa matéria aqui em cima, e diz... Vou colocar agora. Não, primeiro eu vou te falar o seguinte, você acertou, é a Aert. Talvez você tenha errado no número de vezes que a Aert chegou em finais. Consegue ler ali a matéria que você mesmo fez? Sim. Toda ela? Pode ser. A Copa Serrana de 2026 vai para a sua 19ª edição. Quem mais vezes foi campeão? Quem mais vezes disputou o título? O tradicional raio-x responde. O Esporte Clube São Luís é o único tetracampeão e tri de forma consecutiva. Acertei em cheio. A Aert de Vila Terezinha chegou 7 vezes na grande decisão. Em 2 ocasiões foi campeã. O Avante de Linha Andréas é o segundo clube com mais títulos, 3. A CESP de Linha Grã-Pará acumula 2 títulos em 3 finais disputadas. Também acertei o número de decisões.
O Palmeiras de Linha Arroio Grande foi campeão nas 2 finais que disputou, isso em 2008 e 2010. Depois da ERT, o Santo Antônio de Linha Santana é o clube com mais vice-campeonatos, 4 vezes. 3 clubes chegaram uma vez na decisão e conquistaram o título: União de Mato Leitão, Madalena e Duvidosa. 3 clubes chegaram na decisão uma vez e foram vice-campeões: Juventude de Alto Sampaio, Matriz de Linha Brasil e ainda o Santa Tecla. O que você achou dessa matéria, Daniel Reck? Ótimo, né? Claro, muitos dados aí. Dados, quem mais perto, quer dizer... O Rony acertou. Então, o Rony acertou. Mas vocês chegaram perto, você e o Juan e o Daniel. Então, avante de Linha Andréas. Eu tinha entendido a pergunta primeiro entre os que estavam em disputa, tá? Em atividade. Então, só para me justificar e não que eu teria acertado também, mas eu vejo que mostra também a qualidade do campeonato no sentido de que é bem distribuída a quantidade de vezes que uma equipe chegou à decisão. E a gente recorda aí, por exemplo, o tempo da Taça da Amizade, que também teve Tangerinas, Ipiranga, Monterrey, times aí que também, o Cecília, que disputaram muitas vezes finais aí do campeonato da Taça da Amizade, e a Copa Serrana. E não é aqui que a gente está querendo enterrar em comparação à Taça da Amizade que encerrou. A gente torce que a Copa Serrana ela tenha continuidade nos próximos anos, mas mostra nesse momento em que precisa passar por um processo de reformulação, que na história dela ela teve muitos times aí disputando títulos e representa também a força das comunidades, a representatividade de um campeonato como esse. Por isso que é importante... Carlão, o Avante chegou 5 vezes na decisão. Ele é tricampeão e as outras 2 ocasiões ele foi vice, inclusive de forma consecutiva, 2019 e 2020-21. Bom, a brincadeira foi só para abrir o programa de hoje, não foi para provocar discussão, nem briga, nem nada. Mas quando a matéria é lida pelo Rony e a gente consegue ver times tradicionais que já participaram, que já chegaram à decisão, um exemplo muito claro, Palmeiras de Arroio Grande, para lembrar que se hoje a Copa Serrana tem apenas 6 times, a Copa Serrana já foi tudo isso ao longo da sua história. E não adianta a gente dizer que não há no ar uma certa preocupação no que se refere ao futuro desta competição. Quem de nós imaginaria, há 2, 3 anos atrás, que a gente ia chegar em 2026 e a Copa Serrana teria apenas 6 equipes? Eu acho que não é só a própria Copa Serrana, Carlão. Eu vejo que é o momento do nosso futebol amador de uma forma geral. Assim, a gente vê que cada vez mais é mais difícil conseguir voluntários para tocar as comunidades. Cada vez mais é mais pesado manter uma entidade no sentido de custos operacionais dela, de taxas de manutenção de limpeza, enfim, de menos pessoas envolvidas, e ao mesmo tempo o custo de realizar o futebol, que ele aumentou, e não é uma exclusividade aqui de Venâncio, não é uma exclusividade do nosso futebol amador, isso é geral. Inclusive, nessa semana eu conversava com o prefeito de Veracruz, o prefeito Gilson, e ele falava que lá o campeonato municipal ele está rolando aí, acho que são 8 equipes, e também muita dificuldade de fazer, porque o custo é alto, porque tem menos pessoas envolvidas, então não é uma realidade exclusiva de Venâncio, é uma realidade que a gente vê aí na região inteira, pelo menos. Então, é uma preocupação com relação ao futuro da Copa Serrana, dadas as circunstâncias que a gente tem hoje no nosso futebol amador. Um dado para ser levado em conta. O Campeonato de Monte Alverne, pelo 2º ano consecutivo, tem somente 5 equipes. É um grande campeonato. Só que o campeonato de Monte Alverne ele é feito durante meio ano. Ele ocupa apenas um semestre desse envolvimento de dirigentes, torcedores e jogadores. Aqui em Venâncio, a gente tem esses mesmos clubes praticamente ativos o ano todo. E um outro detalhe, né, Rony? No Monte Alverne, não é todo o final de semana que o dirigente se envolve. Porque ele pode estar envolvido com o campeonato, de ir lá, pegar a cadeirinha dele, sentar, olhar o jogo, tomar sua cerveja, se divertir com o pessoal, mas ele não tem que abastecer copa, ele não tem que pintar campo, não tem que cortar grama toda a semana. Aqui,
a gente tem uma realidade que praticamente todo final de semana o dirigente está envolvido com algum campeonato. E a gente pega o Santa Tecla, por exemplo, que está com dificuldade na Copa Serrana, é ainda mais pelas escolinhas. Eu conversava com o Daniel Pauli, não é só pro domingo que se organiza, é a semana inteira. Tem a gurizada lá para jogar de segunda a sexta-feira, tem que manter o gramado, a estrutura em dia, tem que lavar fardamento, tem que manter tudo organizado e limpo. Chega sábado, tem jogo do campeonato de escolinhas. Chega domingo da manhã, tem campeonato de escolinhas. Chega domingo da tarde, tem a Copa Serrana. Então, essa realidade que eu acho que acaba desgastando mais os dirigentes em comparação ao Monte Alverne, que tem um jogo por final de semana durante meio ano, né? E sem contar a atividade profissional Exato. desses dirigentes ao longo da semana. Porque não é o clube que sustenta esse pessoal. Esse pessoal tem que trabalhar para se sustentar e ainda manter o clube em atividade. Então é esse o ponto que eu quero chegar, assim. Monte Alverne ocupa dirigentes, clubes, torcedores e atletas também durante um semestre. E aqui a gente tem os clubes de Venâncio Aires e a gente tem que fazer uma ressalva para esses dirigentes que mantêm esses clubes em ativa. No primeiro semestre com o campeonato da Copa Serrana e no segundo com o campeonato da Liga, sem contar ainda que e pelo menos na Liga, ainda a gente tem a competição paralela do futsal. Tá, e a gente consegue enxergar uma saída para resolver essa problemática? O futebol, ele tá caro. Ele tá com... Eu não digo que ele está defasado em termos de jogadores, porque qualidade a gente tem, número a gente tem, quantidade a gente tem, mas a cada competição os gastos aumentam. Porque assim, foi falado que em Copa Serrana, que mesmo com essa diminuição de clubes, daqui a pouco os gastos seriam menores. Em 1, 2 clubes, tudo bem. No restante, não vem me dizer que estão gastando menos. Que a gente sabe que não. Ou então tem gente aplicando conversa da gente durante a semana. Mas assim, a realidade na Copa Serrana esse ano, ela não fica muito longe daquilo que a gente teve no ano passado em alguns clubes. Eu não estou fazendo de uma forma geral. Em alguns clubes, no mínimo, o gasto ele é igual ao do ano passado. Eu acho que os 6 clubes estão gastando o mesmo do ano passado. Para mim, é a mesma situação. O Monterrey, o time não mudou tanto assim, talvez até incorporou algumas peças que talvez tenha que investir um pouco mais. O Santa Tecla é a mesma coisa com relação aos seus custos. Não vejo que tenha mudado muito. Os jogadores que saíram quase não vinham jogar, então não tem essa diferença. E os outros 4 ali que estão pontuando, saíram alguns jogadores, entraram outros, então para mim o custo da Copa Serrana ele se mantém igual, essa coisa de todo mundo teve que cortar jogador, sim, cortaram muitos dos que não vinham, eram fichas que não estavam sendo aproveitadas e foram adicionadas outras que o custo é igual ou maior, então essa questão de economia ela não existe. E daí na comparação com o Vale do Sampaio, a gente sabe que também tem time gastando bastante lá no campeonato, não é essa de que vamos fazer um campeonato só com jogadores locais, sim, é a grande proposta, mas o custo ele só se reduz porque não tem o aspirante, mas por ser uma categoria de titulares, a gente sabe que o custo ele está muito semelhante. Então, o futebol amador, de uma forma geral, ele está caro. A gente fala custo, fala gasto, e aí o principal disso é exatamente com o pagamento de jogadores. Então, a gente não vê muita saída se isso não partir de um posicionamento diferente dos dirigentes das equipes que participam das competições. Mas a gente também tem que levar em conta, Carlão, que se a equipe não gastar, ela não vai fazer uma boa campanha, ela não vai ter um bom time, e a gente está nessa leva assim agora que quem não gasta acaba levando ferro nas competições. Quem gasta, quem tem poder aquisitivo para buscar jogadores de maior qualidade, obviamente, acaba gastando mais, mas também acaba realizando uma melhor campanha na competição. Então, por esse raciocínio, a gente vai continuar tendo dificuldades nas competições e correndo risco de diminuição ainda mais de equipes com condições de participarem de campeonatos. É que, Carlão, hoje tá... como eu disse, é o futebol de uma forma geral, o amador.
ele vem do regional para baixo, assim, se balizou por causa disso e o jogador, ele bota o preço dele, eu vou... E é muita opção, né? Ele faz, que é campeonato do Vale do Sampaio, é a Copa Serrana, é o Monte Alverne, é Boqueirão do Leão, é Bom Retiro, são muitos campeonatos na região de uma forma geral, e eu citei poucos aqui que os jogadores aqui de Venâncio acabam jogando, então tu acaba tendo uma concorrência aí, ou tu paga para trazer, ou tu não traz, então também é muito fácil a gente dizer, estão gastando demais, é muito custo, mas é a realidade hoje. E, infelizmente, é com essas cartas que se tem que jogar. Tu vai fazer um time barato, aí tu tem que fazer um processo de formação e o cara criar um amor, digamos, por estar ali. Porque, por exemplo, o São Luís, ele investe bastante. Mas, ao mesmo tempo, pelos jogadores que tem, eu acredito que ele não paga tanto pelo envolvimento de histórico, de parceria que se tem ali. Eu sei que, na grande maioria, os jogadores do São Luís todos recebem para jogar na Santa Emília, mas em comparação ao que eles recebem na Santa Emília e o que eles recebem em outro time, na Santa Emília é menos, por causa do histórico que eles têm ali, o carinho que eles têm pelo clube, pela parceria com os demais jogadores, pela projeção que se vai ter no campeonato regional no segundo semestre. Então, isso eu acho que conta, que, por exemplo, o Santa Tecla deveria fazer, que é com a gurizada que está na categoria de base nas escolinhas. E não é uma realidade tão imposta na Copa Serrana que o Santa Tecla está fazendo isso. Não é o que acontece. Eu diria que o São Luís ele tem um teto de valor a ser pago para os jogadores. E só que assim, é um campeonato, como muito bem disse o Daniel, ele te expõe, ele te coloca no futebol o ano inteiro. Aí tu pega o São Luís agora, que a gente já sabe que tem um projeto de campeonato regional no segundo semestre. Então, ele tem um teto que ele paga aos jogadores. E não foge muito disso. Talvez até aqueles que tinham um valor maior, hoje já não fazem mais parte do grupo. Foram cortados desta edição da competição. Então, o clube mantém um teto, mas como tem parceria dos jogadores, tem aquele certo histórico, como o Daniel falou, então fica mais fácil para o São Luís ter, digamos assim, esses jogadores em mãos. Na terça-feira, a gente teve no programa do Olé a participação do treinador do São Luís, o Ricardo Maggioni, falou justamente sobre isso, sobre... ele não usou o termo teto, se eu não me engano, mas ele falou sobre não entrar numa espécie de leilão para competir por jogador naquela data. Tanto São Luís como o River Plate, a gente vai falar mais adiante desse jogo, devem perder atletas para a Lifasc, principalmente, nesse fim de semana, deve ter desfalque. E justamente a dificuldade é essa. Lá também se paga, alguns clubes pagam um valor significativo, que dificulta o trabalho das equipes de Venâncio. E se tu entrar num leilão, tu entrar num, quem paga mais leva, aí vira um ciclo vicioso muito perigoso para manter os clubes aqui em Venâncio, que em alguns casos têm menos condições financeiras. E ainda sobre essa questão da identificação, ele também disse da importância de valorizar o que o atleta quer. Eu me identifico mais com aquela equipe lá de Santa Cruz, porque eu devo a eles uma gratidão por um momento da minha vida, porque meus amigos moram lá, porque eu me criei lá. Beleza, joga lá. Não vamos entrar na disputa. A gente não vai ganhar nada com isso. Já o outro cara, eu prefiro jogar no São Luís, eu priorizo o São Luís porque os meus amigos estão aqui, minha família acompanha, eu sou de Venâncio, sou de Santa Emília. Joga com a gente, então. Então, acho que é melhor pro time, melhor pro jogador quando consegue aliar essa questão financeira, que é importante, óbvio, mas com a identificação local com o clube. O modelo do São Luís funciona porque o próprio São Luís criou essa condição para ter a preferência desses jogadores. Foram jovens criados no próprio clube e aí se torna mais fácil para levar o projeto adiante. E aí a gente entra numa outra situação, né, Carlão, em que hoje o público tem muita opção, né, para assistir jogos. Seja do futebol amador, seja no campeonato em casa para olhar, seja para ir se deslocar até Porto Alegre para assistir um jogo da dupla Grenal, seja para ficar em casa para olhar uma outra coisa, seja para ir em outros eventos, em praticar outros esportes. Então, às vezes é injusto a gente comparar o que hoje acontece em termos de público com o que se tinha 10, 15 anos atrás. Porque a gama de oportunidades que as pessoas têm hoje de entretenimento, ela é muito maior do que se tinha antes. Muitas vezes era o futebol amador que era o que se levava para a comunidade, era o que tinha para fazer.
tu não tinha o acesso ao celular para tu analisar. Bom, hoje eu tenho a condição de ir até Santa Cruz para ver um jogo que talvez vai ser melhor, ou ir até Colinas, ou ir até Encantado, que também tem um campeonato amador forte, eu vou me deslocar até lá para ver. Então, hoje em dia, a concorrência ela é muito mais forte para tu trazer o público, para tu ter uma renda a partir disso, né? Então, eu acho que isso é também importante a gente pontuar. Inclusive, ontem eu olhava umas edições antigas do jornal, via nas matérias, assim, público em volta da cerca, em jogo que era classificatório, não tinha uma relevância tão grande. Eu olhava fotos, por exemplo, eu vi uma que me marcou do jogo do Tangerinas, que tinha fora a fora naquela cerca da rua, estava lotado de pessoas, fora o que tinha atrás da imagem, que é onde ficava a sede social atrás do gol ali, e com certeza envolvia um número ainda maior de pessoas. Então, os tempos são diferentes, né? Então, isso a gente precisa pontuar e dizer, pô, não tá dando público por quê? É por uma série de fatores, não é só porque o futebol talvez não tá mais na mesma qualidade. Então, o senhor andou fazendo pesquisa no jornal essa semana? É, Tá com Carlão. saudades do passado, hein? Não, na verdade eu tinha que buscar umas fotos antigas aí de uma pessoa que está retornando para Venâncio, e aí, obviamente, o acervo do jornal é onde a gente acaba tendo essa condição, e é coisa de 15 anos, 20 anos atrás, né? Quer dizer que foi o jogo em Tangerinas. Não, foi passando pelas páginas. Mas viu? Vi, isso. A foto lá em Tangerinas. Isso, era um jogo de Tangerinas e acho que era o Juventude Vilar Lindo. Você que não estava na foto lá, o seu Ornélio Sauser? Não. Não estava? Não estava. É. Até porque o seu Ornelli ficava daí na parte de trás da foto, né, Carlão? Ele não ficava É. no campo ou naquela lateral, né? É. Boa lembrança, Daniel. Então, quer dizer que durante essa semana o senhor deu uma olhada em matérias interessantes a respeito do futebol amador. E é legal isso, que se faça isso. Do esporte de uma forma geral, né, Carlão? Acabei vendo material, inclusive compartilhei com o Japa um momento, até vou buscar aqui no meu celular. Qual é o Japa que você compartilhou? O Japa, o Jonas Bouvier, né? Pois é, e com a nossa equipe aqui, o senhor não compartilhou isso? Uma matéria de 2008, 16 de setembro de 2008. O Guarani empresta Japa, o artilheiro da temporada. Para... Eu não cheguei a ler a matéria, só vi de certo, fato. É que o Japa foi emprestado em 2008. Foi emprestado ao Porto Alegre. Ah, sim, naquela época tinha Porto Alegre, isso, que exato. não existe mais. 19 gols marcados com a camisa rubro-negro, um dos destaques da segundona, e também na então Copa Lupe Martins, que era a Copa RS, ou Copa Federação Gaúcha de Futebol. Então o Japa havia sido emprestado para o Porto Alegre naquela oportunidade. Estamos apresentando debates do Olé para a Prefeitura de Venâncio Aires, Posto Chama, Rezer Seguros, Preto Materiais de Construção e Construtora, Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, Aliança Imóveis, Dali Alimentos, IMX Esporte, Afubra, Ras Supermercado, Lemen Veículos, Bade Esportes, Grupo Antari Construtora Incorporadora, Cressol, Arc Impressão Digital e DG Glass Vidraçaria e DM Construções. Nós, daqui a pouco mais, vamos voltar para a Copa Serrana, porque queremos agora aproveitar neste momento para falarmos um pouco do que se pode imaginar da semana que teremos pela frente no que se refere a Guarani anunciar ou não o nome do técnico para a Série A2, que começa no dia 2 de agosto. A gente já especulou aqui mesmo neste programa nomes possíveis de treinadores. E a novela Éder teve capítulos, e eu acho que está encerrada essa novela, embora o Moacir, no programa do Olé na terça-feira, tenha dito que continua a insistência em cima do Éder. Eu acho que não vai dar Éder, acho que virá um nome um pouco diferente daqueles que a gente está a imaginar. E no mesmo programa saiu um terceiro nome, né? Eu esqueci agora, Rony, me auxilia aí. Qual foi o terceiro nome? Raoni. A Raoni Gomes. E é aí que eu vou centrar a nossa fala no que se refere a esse moço. O Raoni foi atleta,
do próprio Guarani, lateral esquerdo, às vezes jogava também no meio do campo, mas como lateral esquerdo. E a gente conversou com o Raoni quando nós estivemos lá em Caxias do Sul, naquele jogo da Pafute, porque na reta final o treinador que era da Pafute saiu e o Raoni assumiu os jogos finais exatamente contra o Guarani. E é um nome interessante para ser pensado dentro do projeto que o Guarani tem para 2026, porque Leocir da Lastra, que foi contatado, a gente sabe que está num outro patamar. Porque se fala de patamar, eu imagino, de exigências para vir para o Guarani. Ele vai querer um time com jogadores em condições de buscar acesso. Ele não viria para Venâncio para meramente participar da competição. Pelo menos é o que eu imagino. O que eu acho, Carlão, eu acho que o Guarani precisa dar um passo atrás e pensar o que quer. Porque o que eu tô vendo, assim, precisamos de um treinador, ok? Mas qual vai ser o projeto? Qual vai ser o time? O que vamos fazer? Qual é o orçamento? E eu vejo isso nos próprios dirigentes em conversas informais, assim, de que não se tem essa certeza. Nós vamos montar um time para se manter na divisão de acesso, nós vamos montar um time para subir, ou não teremos investimento e vai ser uma luta contra o rebaixamento. Eu acho que nem o Guarani tem essa certeza hoje de orçamento, e isso está impactando no treinador, porque o próprio Éder não tem essa segurança de aceitar o desafio, é porque ele está vendo que tem alguns pontos de interrogação. O Fernando Miguel, que foi cotado aí para voltar e se envolver, talvez sim por uma questão de momento de vida, de projeto, ele não aceitou, mas talvez por não ver que seja o momento dele se inserir em um projeto que não está bem organizado e planejado. Eu acho que isso está faltando para a diretoria do Guarani, porque está tendo... Como é que eu vou... Qual a palavra que eu posso usar? Não está tendo uma uniformidade de pensamento. Eu acho que tem mais frentes correndo para um lado, outra para outro, interesses por um lado, interesses por outro, algumas brigas de ego que estão acontecendo. Eu acho que a diretoria precisa sentar, pensar e, bom, nós vamos por esse caminho, esse é o nosso orçamento, nós precisamos buscar os patrocinadores para isso. Tá tudo meio que acontecendo assim a toque de caixa no dia a dia. É o que me está parecendo e transparecendo, e eu posso estar errado e tá tudo ok, mas pelo que eu vejo no dia a dia, tem muito voluntário fazendo trabalho, o presidente Jorge faz um trabalho voluntário importante, mas eu acho que falta uma uniformidade do grupo da diretoria para pensar, bom, esse é o projeto, nós vamos fazer o Guarani para se manter na divisão de acesso, esse é o nosso orçamento, nós vamos buscar um treinador com esse perfil. Acho que o Raoni é um profissional promissor, tem uma identificação com o Guarani por já ter jogado aqui, os jogos que a gente acompanhou dele era um time bem formado, bem postado, mas ao mesmo tempo é um profissional que para mim se assemelha muito ao Éder, em perfil de momento de carreira, que está começando. Eu acho que falta o Guarani se organizar o que a gente quer, responder essa pergunta e como a gente vai fazer isso. São essas perguntas que o Guarani precisa responder a si mesmo para depois entregar um treinador. Quem é que acha que essa semana pode acontecer a confirmação do nome do técnico? Você gostaria do Raoni? Rony, você esteve em Caxias, você acompanhou o jogo daqui na decisão da terceirona do ano passado e dá para ter uma ideia do modelo de time do Raoni. O Raoni pegou a Pafute numa reta final de campeonato, mas diga-se de passagem, numa reta decisiva, valendo o título. A Pafute, ela deu trabalho sim ao Guarani, principalmente naquele confronto de ida, em Caxias do Sul, 0-0, onde ficou a disputa do título, tudo em aberto para o estádio Edmundo Faix. A única coisa que eu vou bater de frente, digamos assim, com o Daniel, eu vejo que o Raoni, ele tem um pouquinho mais de ambição do que o próprio Éder. E respondo por quê? Porque daqui a pouco ele estaria à disposição, teria a vontade de treinar um Guarani na segunda divisão. O Éder já deu um passo para trás. Ele é o preferido da comunidade, mas ele não quer pular etapas. Ele deu, digamos assim, um auxílio ao Guarani ano passado
em um momento em que o técnico acabou deixando a equipe em meio ao campeonato, que é o Gilmar Iser. Então ele foi lá e deu uma força, ele deu uma contribuição ao clube. Agora, quando se esperava que ele fosse assumir a equipe profissional, ele dá um passo para trás e diz: eu não vou pular etapas, eu prefiro ficar com os meus garotos, dar sequência a esse projeto e daqui a uns anos, sim, eu me coloco outra vez à disposição do Guarani para um cargo maior. Eu discordo de ti, Rony. Eu acho que ele não aceitou, não é por falta de ambição. Eu acho que ele não aceitou por falta de acreditar no que foi apresentado a ele. E o clube, propriamente dito, eu acredito que a ambição do Guarani é, no mínimo, se manter na divisão de acesso. Terceira divisão, jamais. Não queremos retornar. Então, claro, o projeto inicial do Guarani é se manter na divisão de acesso. Aí entra aquela questão que o Daniel falou. Aí tu tem que mostrar um projeto de até onde tu quer ir nessa primeira participação, nesse teu retorno na divisão de acesso. Quer chegar? Tem que gastar tanto. Quer classificar? Tem que gastar metade. Quer se manter? O investimento não precisa ser tão alto. Então, aí eu concordo com o Daniel. Tem que mostrar um projeto e no topo desse projeto tem que estar escrito título, subir, metade do campeonato entre os 8 melhores, uma campanha para se manter. Vamos responder essa pergunta entre nós aqui. Quem de vocês gostaria de entrar numa competição tipo divisão Série A2 para simplesmente participar? Para participar, não, mas eu acredito que o objetivo do Guarani, como a gente debateu semana passada, tem que ser se manter, porque se manter primeiro nessa divisão de acesso. Primeiro porque, como o Rony falou, e todo mundo sabe, para subir para a divisão de elite do futebol gaúcho precisa de um investimento muito grande. E a gente olha as equipes que vão disputar a divisão de acesso desse ano. As duas de Pelotas, por exemplo. O Brasil tem uma torcida muito grande. Pelotas também. O Brasil ainda tem dinheiro de fora, digamos assim, investido no futebol para essa temporada e para os próximos anos também. Então, o acesso já vai ser muito difícil. Então, a gente está falando de um dinheiro muito alto que talvez o Guarani nem deveria investir no primeiro momento para não se comprometer financeiramente. Então, não acho que seja só para participar. Eu acho que o objetivo do Guarani precisa se manter nessa divisão de acesso, porque voltar para a terceirona seria um desastre, obviamente, e porque talvez não precise fazer um malabarismo financeiro tão grande para montar essa equipe, uma vez que normalmente a disputa para não cair para a terceirona, ela costuma ser de um nível técnico muito baixo, né, com equipes muito fracas. Mas eu entendo que o primeiro objetivo ele tem que ser montar um time para se classificar para o mata-mata. Por quê? O mata-mata é um outro campeonato. Daqui a pouco tu avança para uma fase até mesmo de uma semifinal e para um treinador chegar no campeonato da divisão de acesso ele vai ser muito forte. E pensando num treinador que está em necessidade de projeção, ele com certeza vai querer pegar um time para estar ali brigando para se classificar para o mata-mata, porque, bom, tu vai estar em destaque, tu vai evoluir, tu vai crescer, e o Guarani tem esse perfil de formação, de projeção, então, só que tem que ser organizado, tem que ser planejado, tem que ter uma estrutura, para mim, a palavra que passa por tudo é um planejamento, que hoje ele não está muito claro do que o Guarani vai ter à disposição, e eu acho que é isso que está fazendo com que se tem a dificuldade de se fechar um treinador e talvez isso até essa pressão pelo um treinador ela está passando também pelo nosso discurso porque parece que o projeto ele parte pela definição do nome do treinador, mas eu acho que ele tem que partir antes disso, pela definição de um orçamento, assim, uma organização financeira do que vai ser feito, porque você anunciou agora o futebol feminino e me parece que ele anda com as próprias pernas, essa gestão ela não necessita do envolvimento dos demais diretores e até mesmo do presidente. Aliás, precisa ser assim, né? E ótimo, e que bom que tá andando com as próprias pernas, mas mostra que ali tem um planejamento de quem veio, de um projeto já encorpado em outras cidades e que ele vem, bom, é assim, eu tenho essa necessidade de custos, eu tenho essas jogadoras, eu preciso dessa estrutura e vim para Venâncio, estou usando o uniforme do Guarani e vou desenvolver o projeto aqui. É organizado.
Me surpreendeu até o momento que está acontecendo, porque eu tinha um certo temor do que ia ser feito no futebol feminino e para mim tá surpreendendo o que está acontecendo. A mesma coisa a categoria de base, do que está sendo desenvolvido, me parece organizado, mas o futebol profissional parece que o Guarani não tem esse planejamento. Então é isso que para mim está faltando. Vou fazer uma aposta que esta semana a direção deva confirmar o nome do treinador e se for Raoni. Posso E eu te fazer uma acredito provocação que... agora? Pode. Essa tua aposta de que nessa semana ia ser anunciado o nome, tu já fez isso há umas 3 ou 4 semanas atrás. Não, dizendo... Não, eu tô dizendo que isso está enrolando muito, né, Carlão? Mas não é eu que Não, decido. mas eu sei que não. Só que tu entende que a tua projeção de que nessa semana vai acontecer, há 4, 5 semanas atrás, tu estava fazendo essa mesma afirmação, talvez em outros horários aqui da nossa programação, e não aconteceu? Eu vou repetir então, tá? Uhum. Grava aí. Uhum. Acho que essa semana sim, não tem mais como esperar. E vou te dizer, você O senhor falava... acha, eu coloco um acho. porque tu não tá confiante. Olha, eu estou mais confiante do que estava antes. Tá. Até pelo direcionamento do nome que a gente está a discutir aqui. E por quê? Por uma razão simples. É uma pessoa com quem o Éder já teve relação. Uhum. Raoni, essa dobradinha poderia funcionar. E eu te diria assim, o Éder veria isso com bons olhos, ter a companhia de Raoni para desempenhar esse trabalho. Eu volto a dizer, eu acho que é um bom nome, mas eu não iria por esse perfil para o campeonato, porque para mim ele é um perfil semelhante ao do Éder. Ou se investe no Éder e se dá o projeto com segurança para ele, ou se pega um nome mais experiente para a divisão de acesso. Tá, mas se o Éder Porque não quer... Não, ok. Então se busca um nome mais experiente no padrão do Leocir. Para mim, é a parte disso, porque o Raoni, ele era um auxiliar técnico na Apafut. Ele assumiu no final do campeonato, além do que foi o Éder. Mas ele já treinou também sub-20. Então, um sub-20, Carlão, não uma divisão de acesso, com o Brasil de Pelotas, com clássicos pela frente. Mas o E eu Éder sei que também, ele tem... o Éder também não teve divisão. Ok, Carlão, mas o Éder, ele tá aqui dentro. Ele conhece já o dia a dia, ele conhece a diretoria, ele conhece os problemas, ele conhece a comunidade. O Raoni, eu sei que ele jogou aqui, mas ele jogou há 20 anos atrás aqui. Eu não estou falando tanto o nome do Raoni pelo fato de ter jogado aqui. A gente está examinando o conhecimento que ele tem. Né? Ele tem uma trajetória muito parecida com a trajetória do Éder no que se refere a categorias de base. Eu respeito muito o nome do Raoni, mas... A minha opinião é de que se não for o Éder, o Guarani precisa pensar em um nome experiente para comandar o time na divisão de acesso, porque vai ser um campeonato muito difícil, vai ser um campeonato em que se o Guarani não se organizar, tem muita chance de brigar para não cair, e se vier um treinador que não tem a experiência do campeonato, vai ter dificuldade. Então eu apostaria ou no Leocir ou em um nome desse padrão. Não apostaria em alguém começando se não for o Éder. Um nome mais cascudo, mesmo diante de uma formação, de uma montagem de um plantel mais jovem, digamos assim, não tão cascudo assim para a competição. Exatamente. Tá ouvi nomes já de bastidor do Tonho Gil, o treinador que passou por aqui também, que agora eu não vou me recordar o nome dele, mas que fez um bom trabalho de recuperação no Guarani, que são aqueles treinadores que talvez não são dessa nova geração, que tem um conhecimento, mas que são aqueles caras que, quando precisa chegar no vestiário e agitar a coisa, vai acontecer. Então, eu iria num perfil de um treinador desses, e eu sei que talvez um treinador desse vai exigir um investimento maior, mas eu investiria em um treinador assim para começar uma comissão técnica do que ir numa aposta de alguém. O certo é que essa semana a direção precisa tomar essa decisão porque ela fica entravando a busca de patrocinadores. Se você anuncia o nome do treinador e dá um certo impacto a isso,
os homens que vão atrás dos recursos, eles vão encontrar uma certa facilidade, porque do jeito que está, com essa indefinição que você fala, com essa, de repente, falta de consenso para saber o que a gente quer mesmo, isso acaba entravando possibilidades de entrada de recursos no clube. Concordo. E aí dificulta o trabalho da turma, que é do Departamento de Vendas e Marketing. Vamos esperar então para essa semana. Eu prometo para ti que não falo mais. Na próxima semana, Guarani tem treinador. Mas eu vou te afiançar. A semana D é essa. Tem que definir nesta semana. Que bom, eu acho que espero que a gente termine o mês de março com o Guarani anunciando um treinador. Acho que já é a data limite, digamos assim, até porque está começando já a perder possíveis jogadores, né? O Dieter acertou com o São Luís para a disputa da Série D e da Copinha, o Cairu também, então eram jogadores que estavam com uma possibilidade de virem para cá porque gostaram da cidade, por mais que eles pertenciam ao Gramadense, então foram jogadores que já saíram. O Lucão começou muito bem no Uruguai, o Murilo tem surgido oportunidades para ele porque ele terminou muito bem o campeonato sul-mato-grossense que ele foi disputar, então começa a também se ter entraves aí de jogadores que estavam aqui, que terminaram bem o campeonato e que talvez não possam retornar, e que eram os principais. O Samson talvez tenha uma condição de retornar, mas também tem um apreço aí do mercado de outros estados, então começa a ter uma certa concorrência, até porque esses jogadores também querem saber quem será o treinador, né? Para ver o perfil do time e tudo mais. Vamos aguardar, então. Vamos. Debates do Olé, um jeito descontraído de tratar o futebol com seriedade. Você gosta disso que eu tenho aqui, Daniel? Não gosto, cara, não. Ouro branco. Você gosta de Sabe bombom? que me lembrou agora, tu fazendo assim um filme Senhor dos Anéis. Porque, por causa... Meu precioso. Sim. Pela cor. E o teu perfil, assim. Você acha? Isso, me lembrou o personagem. Sempre lembrando de alguma coisa. Quando se refere à minha pessoa, o senhor lembra sempre de muitas coisas. Pois é, um jeito diferente de fazer esporte. Quem é que acertou o placar? Foi do Grenal ou foi do jogo do Juventude? A última participação. Eu acertei o placar do Juventude, 1-0. 1-0? 1-0. E não ganhou o presente ainda? Não, ainda não. Olha aí, tem que começar a rolar juros nessas apostas aí. Vais ganhar durante essa semana o presente, tá? Tá bom. Então vamos ao palpite de hoje. Vamos falar rapidamente sobre... Vem cá, as escalações. Mas nós temos que criar um nome para esse momento, ao palpitão do Carlão, né? Eu acho que tem que ser. É uma boa. Como é que eu acho uma boa. Palpitão do Carlão. Mas não tínhamos já tido outras indicações? Já tem até logomarca agora. Bom palpite, bom também tinha? Acho que tem que ser o palpitão do Carlão. Tá, mas aí combinou mais. Parece que seria só meu palpite, não? Não, é que tu dá o prêmio, né? Por isso? Isso, é o palpitão do Carlão. Eu vou ter que arrumar um patrocinador, né? Porque Exato. senão vai começar a ficar complicado, porque é toda semana, né? Pois é. Então, o Juan Grins é o ganhador, porque acertou 1-0 para Juventude. Quem marcou o gol do Juventude? Foi o Lucas. Não foi o Lucas, foi o Rob. Como? Rob. O Rob, que jogou com a camiseta 8. Tá bom, Juan Grins. Tá bom de memória. Tá, e para hoje, quem é que tem a escalação do River? Quem é que tem a escalação do São Luís? O Ari Weber e o Ricardo Margione. Pois é. Será que eles têm Será mesmo? que eles têm essa... Nesse momento, eu acho que ainda não. Mas quem é que você acha que é certo que vai estar em campo? Carlão. Há algumas peças que o Ricardo Margione tem um poder sobre elas. Com o próprio sobrinho, né? O Gui Margione, digamos que tem uma relação familiar aí que talvez rola uma pressão diferente para vir jogar com ele. Tem nessa condição, assim. Rony. Acho que o São Luís vai estar mais encorpado para esse jogo. Mais abastecido? Sim. E respondo por quê. Porque no River Plate tem mais jogadores com compromisso ao campeonato da Lifasc. Não que o São Luís não tenha, mas o número é menor.
E eu acho que os jogadores do São Luís também, para a Copa Serrana, eles, digamos, deram a prioridade para o time, até pensando no regional como uma forma de preparação, e muitos deles querem mostrar serviço para no regional estarem nessa condição. Então eu acho que o São Luís tem uma prioridade na competição maior do que os outros clubes, né? Então eu acho que por isso que eu digo, o São Luís para mim vai estar mais encorpado nesse jogo. São Luís mais encorpado nesse jogo. Sim, com mais alternativas, com menos dificuldades de pensar nos 11 titulares. Quem é que você acha? Me cita um jogador que você acha que vai ser fundamental que o São Luís tenha em campo nesse jogo contra o River. Posso citar mais que um. Então tá, cita. A começar até pelo meio-campo. Volante João. O próprio Bruno Quadros, que nesta semana, no programa do Olé, disse que dá prioridade ao São Luís. Então você começa a já ter uma linha, sabe? Uma formação de meio-campo, onde muito do jogo passa, muito do jogo se decide. Então são referências que o São Luís tem, e são duas referências que dão prioridade ao clube de Vila Santa Emília. E o Bruno, para mim, hoje é o melhor jogador da Copa Serrana, assim, em nível de competição, não do que entregou até agora, mas é o jogador, para mim, com mais condições de ser decisivo no campeonato. Tá aí o River. Quem é que você acha que, ou vocês acham que vai ter como fundamental, se você fala no Bruno Quadros, no João, quem é que o River teria que ter para ter uma base para dizer assim, ó, vamos enfrentar o São Luís de igual para igual? Vamos fazer uma linha dorsal. O próprio zagueiro Evair, o Douglinhas, volante, o próprio João no ataque. Mas desses três nomes, eu sou capaz de apostar que talvez um venha para o jogo dessa tarde. Os três, com certeza, não se farão presentes. Então, assim, começa a ter aquelas maiores dificuldades o técnico Ari Weber, justamente pelo fato do campeonato da Alifasc ter uma boa parte dos jogadores do River Plate amarrados. E o próprio Ari citou nominalmente o Douglinhas e o João como jogadores que também têm compromisso na Alifasc, por isso são dúvidas para o jogo desse domingo. Então, não é segredo para ninguém que pode ser que seja um desfalque. Será que aí quem pagar mais não levaria? E eu acho que aí rola também uma malandragem do Ari, né? O Ari é cancheiro, ele é um jogador, um treinador experiente, gosta da resenha também, então eu acho que ele larga algumas pitadas assim para dar um mistério a mais no seu time. Mas jogando em casa, eu não vejo o River indo mal para a guerra, ainda mais sendo o jogo contra o São Luís, que pode determinar aí uma primeira colocação. Acho que é um dos principais jogos, né, do campeonato, considerando que são os times que têm um plantel já mais encorpado aí da competição. Vocês acreditam num jogo legal, então? Sim. River Plate e São Luís de Santa Emília. E vou dizer mais, Carlão. Mesmo diante das dificuldades dos treinadores, digamos assim, de colocar força máxima em campo, eu acredito num jogo movimentado em gols. E já largo na frente com o meu palpite. 2-2. Eu ia O que apostar está nisso acontecendo contigo, Rony? Aliás, o Renan estava conosco até então, agora a Luana está aqui assessorando tecnicamente, e o sinal que eu recebi da retaguarda é que você está muito agitado e bate na mesa aqui quando você fala. Ele está no batuque. E aí complica, Rony. Esse teu entusiasmo é legal de um lado, né? E prejudicial de outro. Então é 2-2. Para mim, 2-2. Um jogo bastante movimentado. O senhor já ganhou o Ouro Branco alguma vez? Claro. Já ganhou? Com um dos principais jogos. Clássico Grenal, 1-1, jogo de volta. Ah, é? Então teu palpite para hoje é 2-2. 2-2. Tá. Juan Gris, o ganhador do último, que não foi no Grenal, foi no jogo do Juventude contra o Santa Tecla. Santa Tecla. Qual é o teu palpite? 2-1 River. 2-1 para o River. Puxa,
Vocês estão arriscando bastante. Você tem palpites para esse jogo aí, ô O meu Daniel? palpite era 2-2. Eu apostava num Ah, 2-2. eu posso deixar que você Não. fique... Aí corta no meio. É isso que eu pensei. Não, eu não quero dividir o meu ouro branco. Tá, então qual é o seu palpite? Eu vou apostar em um 2-1 pro São Luís. Tá, mas pro São Luís. Pro São Então Luís. quer dizer 2-1 pro São Luís 2-1 pro River. e 2-2. 2-2. É incrível isso, né? E o teu, Carlão? Não foge. Não vou fugir. Ele vai de né? empate. Ele vai de Palpitão empate. do Carlão, vamos lá? Daniel, você já está decidindo isso, Daniel? Não, eu tô trabalhando pra marca pegar, então. A marca pegar. Eu tenho alguma vantagem se a marca pegar? Eu tenho algum lucro nisso? Se tu acertar, tu vai ganhar ouro branco. Eu acho que é um jogo assim, ó, muito difícil. Pode ser 1-0 para o São Luís, 1-0 para o River, mas eu hoje vou dizer que o River, mesmo que se tenha dito aqui que talvez seja o time que terá condição menor de trazer todos os principais jogadores, vamos acreditar na força da torcida na linha Marechal Floriano para dizer que o River ganha por 1-0. Certo? Certo? Então tem 1-0, 2-2, 2-1 e 2-1. Claro que o 2-1 um é do São Luís e o outro é do River Plate. Lembrando, né, Carlão, que nessa disputa da Copa Serrana a gente tem 4 clubes com 4 pontos. Mas no enfrentamento entre eles, ninguém ganhou ainda. Lembrando, São Luís e Juventude, 1-1. River Plate e a CESP, 0-0. E eu estava na linha Marechal Floriano domingo passado, assistindo o jogo River Plate e a CESP. A CESP deixou de ganhar o jogo, diante das inúmeras oportunidades que teve. Mas o que vale é o placar final. Sim, 0-0. Mas, volto a repetir, entre os 4 melhores da competição, nos jogos entre eles, ainda não tivemos um vencedor. Vamos ver como será neste final de semana. O que vem logo depois do debates do Olé, Rony Miller? O aquecimento. Ali, O comando do seu Daniel é. O aquecimento. Será que... Ô, Juan, e depois do jogo, É o pós-jogo do Olé. e depois do pós-jogo do Olé, o que tem? É a... Mas que coisa séria. Ajuda aí, ô Daniel Reck. É o placa... Não, central... Central do Olé. Não, Não é central. central do placar. Central do placar. Que desespero do povo. Ele quase fez assim, ó, pelo amor de Deus, me ajuda. Coisa Central muito do séria. placar, exato. Se o Juan, Não. aqui, ó, se você errar na próxima, tu vai levar uma punição, Tá. não vai participar do programa um mês. Tá bom. Não O Carlos errou semana passada, né? Hoje ele já... Não, mas eu tô falando é do Juan, não é do Carlos, que nem está aqui. Bom, então hoje a equipe do Olé transmite logo em seguidinha, já teremos o aquecimento do Olé com o comando do Daniel Reck, e é jogo para trazer torcedor para a linha Marechal Floriano. River Plate e São Luís de Santa Emília. É tão interessante quando a gente olha para o Ari Weber e para o Ricardo Maggioni, um de cada lado, são rivais hoje, mas em outros momentos eles trabalham juntos. São E será o primeiro encontro pós-final do Campeonato A Liga de 2025. Boa lembrança. E Carlão, sei que o tempo ele já tá indo pro apertado, final. então tá encerrando, mas é uma rodada que começa a ser decisiva também para até a projeção da sequência da primeira fase, porque se o Monterrey e o Santa Tecla não tiverem resultados positivos aí, a gente acaba pensando já na próxima rodada em que eles vão se enfrentar, que pode já estar determinado os 4 classificados, né? Então, começa a ter até uma preocupação com a sequência do campeonato, porque se o Monterrey e o Santa Tecla na próxima rodada se enfrentarem e, digamos, empatarem o seu jogo, tem grande chance de, para as 2 últimas rodadas, aí ter pouquíssima gente para jogar e ficar ainda mais complicado. O Monterrey já está numa dificuldade muito grande para colocar o time em campo. E aí, eliminado, sem mais condição, talvez, olha, vai ser ainda mais desafiador até a finalização do campeonato.
É isso, então? É isso. Como é que é? Palpitão? Do Carlão. Palpitão do Carlão. Pois é. A gente vai discutir isso durante. Vamos colocar isso em votação Tá. durante a semana para decidir. E a gente vai tentar também, durante a semana, conseguir um patrocinador. Isso, O vamos. que você acha? Vamos fechar isso aí. Rony, tá no final do programa. Você já teve conhecimento, nesse tempo todo que você tem de trajetória na arbitragem, como alguém que já jogou futebol e segue jogando futebol, se deparado com lesões sérias de jogadores do nosso amador, que você estava e conferiu lesões sérias, tipo lesão de fratura de tornozelo, por exemplo, como é o caso do Marlon, do Grêmio? Se eu não me engano, de tornozelo não, mas eu me lembro de uma fratura da perna do goleiro Oneide, que ficou um bom tempo afastado, teve que fazer cirurgia, inclusive colocou uma haste dentro da canela. É um jogador assim, agora que me veio à mente. Você lembra quanto tempo ele levou para se recuperar? Quase um ano. Quase um ano. Você tem lembrança por aqui, Daniel Henke? Carlão, assim, de lesão mais séria, desse padrão do Marlon, eu não me recordo, assim, de ter visualizado algo. O Celito agora há pouco teve, né? Mas não tava junto, só recebia foto dele no carro e E foi no tornozelo foi também. no tornozelo também. Quanto tempo ele ficou fora? O Celito tá voltando agora, né? Acho que deu uns 8 meses agora que ele tá 8 meses? por aí. Então, acho que foi por aí. Agora ele tá voltando a jogar. Esse final de semana ia ser o retorno dele de centroavante lá, bem, bem devagarzinho, sem correr muito, sem muito contato, para voltar Quer a dizer que bater uma bola. ele vai voltar? Tinha falado que ia diminuir? Não, vai diminuir, mas quer voltar a jogar lá na turma do Panela e tudo mais, mas pelo que eu entendi, sem uma, pelo menos no momento, sem competições, enfim, é mais para recreação e para se divertir. Eu não me recordo, Carlão, de ter visto uma lesão desse padrão da do Marlon recentemente, eu vi o jogador da Sueva no braço, o Rezala. O Rezala. O Rezala. Eu lembro que ele foi o braço ficou com o pulso pendurado, assim. Essa foi para mim que eu tava que em jogo que eu estava transmitindo foi a lesão maior, e teve a do Dilvo também. E foi praticamente, eu acho que no mesmo ano, eu acho. no mesmo ano, foi uma pertinho da outra. O Dilvo realmente também foi um jogador que eu acompanhei, inclusive até o hospital naquela noite para ver a situação dele como estava. A recuperação. Eu lembrei do caso do Marlon e a primeira lembrança que veio à cabeça foi do Joselito, porque é uma lesão também de tornozelo. Então, porque tem gente falando que em 5 meses o jogador do Grêmio já teria condições, o que a gente acha muito difícil. Né? A projeção que o Grêmio apresentou foi de em 5 meses ele retornar aos gramados. E aí eu vou mandar um abraço pro meu amigo Teir Hamit, que também teve uma lesão semelhante no tornozelo e que agora vai completar 3 meses da lesão, uns 70 dias da cirurgia, ele está caminhando normal, está começando um processo de volta. Então, hoje, com a forma da cirurgia, a fisioterapia, a recuperação acaba sendo mais breve. Eu me surpreendi quando veio essa projeção do Grêmio de 5 meses, mas eu acredito que seja viável, sim, dele retornar. Só demorou, então, com o Joselito, que é 8 meses. Carlão, aqui daí também acaba tendo a questão de idade, isso acaba interferindo. O Celito já não é mais guri, então acaba tendo uma dificuldade. O Marlon é um atleta em alto nível, musculatura tá 100%, vai ter uma recuperação com todo o suporte e estrutura que o Grêmio tem, bem diferente do que alguém do nosso futebol amador aqui vai ter. Então, trabalho diário também. Eu acredito que em 5 meses, sim, o Marlon tem a condição de retornar tranquilamente. É isso, gente? É isto. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco teremos o aquecimento do Olé com o comando do Daniel Henke. Depois vem a jornada do Olé para River Plate São Luís de Santa Emília. Daniel Henke, Juan Grins, Rony Miller estiveram conosco em debates do Olé para a Prefeitura de Venâncio Aires, Posto Chama, Rezer Seguros,
Dali Alimentos, IMX Esporte, Afubra, RAS Supermercado, Lemen Veículos, Badi Esportes, Grupo Antari Construtora e Incorporadora, a presença de Cressol Arc Impressão Digital, DG Glass Vidraçaria, Preto Materiais de Construção, Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc e Aliança Imóveis. Um abraço, a gente vai voltar com debates do Olé no próximo domingo, na sequência da programação esportiva da sua Rádio Terra FM. O Olé Esporte Clube vai ter em seguida, então, o aquecimento do Olé. Para você que esteve conosco, o convite para continuar com a nossa programação. Debates do Olé, um jeito descontraído de tratar o futebol com seriedade, volta no próximo domingo.